Fala do presidente Jair Bolsonaro de que há uma histeria de governadores e da imprensa na condução da crise envolvendo a pandemia do novo coronavírus encontra respaldo entre integrantes do alto comando das Forças Armadas. O jornal Estado de São Paulo ouviu 10 oficiais generais sobre o discurso do presidente que recebeu críticas. Entre os generais, há um consenso. O presidente errou na forma, no tom de confronto ao distribuir ataques a governadores, prefeitos, mídia e esquecendo a razão e a ciência, mas acertou no conteúdo. Esses militares dizem que, de fato, não é possível fechar o país, parar todas as atividades econômicas, porque isso trará prejuízos irreversíveis à economia. Lembram ainda que um país com a população essencialmente jovem e que tem na informalidade um contingente de mais de 38 milhões de autônomos, a dose exagerada do remédio poderá matar o paciente. Zé. Olha, Vitor, você disse tudo. Esta é a opinião média que eu sinto por aqui. Eu conversei com alguns integrantes do governo, inclusive 2 ministros, e eles dizem o seguinte, que o pensamento geral é esse. O presidente acerta na ideia, acerta no tom e erra na forma de como foi feito o pronunciamento. As palavras usadas e até as expressões. Então, o debate ali já é mais semântico do que exatamente de conteúdo. Então, há uma cobrança, Vitor, no governo, que eu sinto é o seguinte, para o presidente Jair Bolsonaro ter feito aquele discurso, ele tinha que ter em mãos um projeto, um programa para sair desta situação. Porque sair desta situação sem absolutamente nada não vai adiantar a economia, porque, inclusive, as internações em massa vão impedir os trabalhadores, na prática, de irem ao trabalho. Não adianta. E, por outro lado, também haverá recessão de qualquer forma, se não houver um cuidado contra a pandemia. Porque a pandemia, além de matar... Augusto, você tem toda a razão. A pandemia, além de matar pela pandemia, mata depois com a recessão. Mata depois com a recessão, porque a recessão é em seguida da pandemia. Então é preciso cuidar da pandemia para não ter a recessão. Então, qual é o resultado disso? Qual a conclusão? É de que o presidente está certo, esta é uma mensagem a longo prazo e, por enquanto, o governo vai encontrar saídas, vai encontrar projetos. A próxima vez que o presidente Jair Bolsonaro vier a público falar da mesma coisa, ele tem que dizer, estamos suspendendo, sugerindo aos governadores, vamos fazer uma ação conjunta para suspender por isso, já com um plano nas mãos, um projeto nas mãos. Não de uma forma atabalhoada, como foi o pronunciamento, e todos, minimamente, uma pessoa minimamente inteligente saberia de que o presidente não tem autoridade para acabar com esse distanciamento social, porque não foi ele que decretou o distanciamento. Os governadores é que decretaram, cada um no seu tempo, né, e cada um com a sua intensidade. Então, foi uma fala que atrapalhou, sim, a fala, mas o discurso, dependendo do tempo, terá que ser este. Haverá um momento em que o governo vai pedir aos governadores a suspensão e apresentar uma solução. Sem apresentar esse horizonte, como gosta de dizer o Augusto Nunes, nada feito. Augusto. Olha, eu acho o seguinte, até quando há uma guerra, a atividade econômica prossegue. Há bombardeios, bombardeios aéreos, há ataques por terra, há ataques por mar e a atividade econômica prossegue. A Inglaterra foi bombardeada durante 40 dias por aviões alemães no começo da Segunda Guerra Mundial, no segundo ano, e sobreviveu trabalhando também. Em outros lugares continuava. Agora, não é possível você assistir a um campeonato de governantes querendo saber quem consegue eliminar completamente o direito de ir e vir durante tanto tempo. É preciso, o Zé está certo aí, é preciso estabelecer um horizonte. Vamos examinar as coisas durante 15 dias e depois vamos, mas com otimismo,
Sim, vamos ver o que é que pode voltar. Porque se ninguém começar a discutir esse assunto, as crianças que não são contaminadas, e quando são contaminadas não acontece nada, continuarão sem aula. Quer dizer, está decidido, se depender dos professores, do sindicato, dos líderes do sindicato dos professores, acabou o ano letivo, não tem mais aula. Então tem classes com 10 pessoas que não podem, as crianças não podem estudar. Né? Eles nem pensam em ensino à distância, em alguma saída. Não, como são de classe média, aproveita e fica num enorme feriadão, porque é disso que se trata para muita gente. E repito, eu pertenço ao grupo de risco e acho que devo ficar em isolamento. Mas os saudáveis, os que se forem contaminados, talvez nem apresentem sintomas. Como é que se explica a permanência forçada desse pessoal na ociosidade quando eles precisam e querem trabalhar e o Brasil precisa disso? Proíbe. Agora, todos os governantes são de classe média ou rica. Esses só têm parentes que podem ficar isolados por tempo indeterminado, sem se preocupar com alimentação e salário. Agora, à medida em que começarem as demissões, os governadores que se pautam por medidas até agora aprovadas pela população vão enfrentar a reação dos desempregados e o Brasil vai sair dessa com um número de desempregados que não seria o mesmo se houvesse mais preocupação com a necessidade de manter viva também a economia, porque as pessoas morrem de desemprego, né? Sem nenhuma demagogia, estou sendo bastante realista. Então, quem calcula que é possível que a expansão da economia resulte em 2 milhões de mortos no Brasil é irresponsável. Quem acredita nisso é chegado a um besteirol, porque as mortes no Brasil, é improvável que elas passem, no pior cenário, de 50 mil. Se você pegar outras doenças, é o que o trânsito mata. Agora, por que não impede a circulação de veículos? Então, por que não limita a velocidade a 30 km por hora ou 10? Então, o que é preciso buscar também são as soluções menos fáceis, mais trabalhosas, porque até agora é o seguinte, não pode. É preciso procurar o que se pode fazer.